Oi pessoal, tudo bom? A gente vai dar sequência à contemplação desse material, da sabedoria primordial, e a gente foi até o ponto em que, no tema anterior, Gyatro Rinpoche de alguma forma havia tentado oferecer uma experiência dessa sabedoria primordial. Uma experiência no sentido da contemplação, né? Como é que a gente poderia reconhecer isso, né, por dentro da prática? Então ele foi até o ponto que ele tentou de alguma forma nos introduzir nessa experiência. Mas ele vai fazer uma pergunta muito interessante que vai nos colocar de novo nesse contexto, né? De olhar os obstáculos, né? Como é que a gente pode ir superando eles. Então, uma vez que Gyatro Rinpoche introduziu esse aspecto da sabedoria primordial de forma direta, ele vai fazer a seguinte pergunta: por que então vocês, seria nós, né? Enquanto indivíduos comuns têm tanta dificuldade de reconhecer essa experiência geral como sua própria natureza primordial de sabedoria, ou seja, ainda que ele tenha, da melhor forma possível, ter nos introduzido nessa experiência, isso não significa que necessariamente a gente vai conseguir reconhecer isso. Ou uma vez que a gente tenha reconhecido, isso não significa que a gente vai conseguir manter esse reconhecimento. Então, de onde que vem essa dificuldade? Por que a gente ouvindo as instruções a gente não consegue muitas vezes nem mesmo acessar isso, né? Então Gyatro Rinpoche vai dizer assim: isso se dá devido à intensidade dos hábitos, ou seja, das estruturas kármicas, com respeito à dualidade e os pensamentos discursivos. Isso tudo se mistura. Devido a isso, você é derrotado vez após vez pelas suas próprias conceitualizações. Ou seja, a pessoa tem as suas conceitualizações, as suas próprias construções e fabricações mentais, kármicas, deludidas, e ela não reconhece elas como tal. Ela vê aquilo como alguma coisa separada, em algum lugar que ela precisa fazer alguma coisa. Então, o Lama também ele vai complementar isso. Né? Então, ele vai dizer que a intensidade dos hábitos vai significar do surgimento dos pensamentos, e isso pode ser, por exemplo, durante a própria prática de meditação, os pensamentos aparecem e a gente sai correndo atrás deles. Né? A gente tenta fazer alguma coisa. E aí a gente perde a capacidade de repousar numa condição mais estável. A Gyatro Rinpoche segue, né? Ele vai dizer assim, adicionalmente, para piorar, né? No passado, você ouviu instruções sobre a natureza da mente, mas falhou na prática. Esse passado pode ser assim, nessa vida, a gente já pode ter ouvido isso, já ter feito alguns retiros, ou já ter lido alguns textos, ou qualquer coisa nesse sentido. Como também, muito provável, em vidas passadas também. A gente ouviu e não aconteceu muita coisa, né? Aí Gyatro Rinpoche se pergunta, e que método que pode ser empregado, uma vez que você é tão distraído pela sua própria mente? O que a gente pode fazer, então, se a gente é tão distraído? Porque nos falta estabilidade, nos falta chamata, né? Então ele já está tomando por base que a gente é distraído, né? Que a gente não tem a realização de chamata. E aí, o que a gente pode fazer? O método é encontrar a fonte da mente, o criador dos pensamentos discursivos, a causa raiz de todos os seus problemas. Então aqui é a união de chamata e vipassana, né? Não necessariamente numa perspectiva apenas sutrayana, no sentido daquilo ser algo ainda abusivamente gradual, mas especialmente aqui a pessoa se dá conta, pelo menos ela tem a intuição, ela já entendeu, de que qualquer coisa que ela aponte, aquilo surge inseparável da mente dela. Então ela já não está mais culpando as coisas externas. Então aqui ele vai usar o método tradicional, que é encontrar a fonte da mente, porque a pessoa descobre assim, bom, tudo acontece numa dimensão sutil, mas essa dimensão sutil é o quê? Onde é que ela está? Isso é a minha mente, mas a minha mente ela está onde? Então, ele vai fazer essa pergunta que é muito comum, né? É dentro da tradição tibetana, né? Nesse sentido. Onde a experiência da iluminação se origina, existe e cessa? Onde é que isso acontece? Quem sente felicidade e sofrimento? Ou seja, a pessoa não apenas ela está experienciando felicidade e sofrimento, mas é como se ela conseguisse gerar um observador de contemplar a experiência
dessa sensação de alguém atrás experienciando aquilo. Se você chegar à conclusão de que é a mente que usufrui tanto da iluminação quanto do samsara, então onde é que a mente se origina, existe e cessa? Então, essa é uma pergunta tradicional da meditação vipassana, né? Dentro da tradição tibetana, claro, não a tradição Theravada. Mas aí a gente vai começar a olhar. Isso aqui, filosoficamente, também está ligado à escola mente apenas. A gente está superando a visão da escola mente apenas, né? Porque dentro dos diferentes yanas do budismo tibetano vai chegar essa escola chamada mente apenas, em que eles vão decompondo a realidade a ponto de afirmar que todas as experiências ocorrem por causa da mente, elas ocorrem na mente. Mas eles param por aí. Então, tudo bem, a gente se dá conta que as coisas elas não têm na sua materialidade a vida que elas provocam em nós. Mas é como se a gente estivesse criando então uma mente, algum lugar que é o culpado de tudo. É como se a gente estivesse encontrando a fonte que está em algum lugar, que tem alguma forma, que tem um alguém, alguma coisa. Né? Então que a gente está ultrapassando isso. Ou seja, mesmo que isso tenha uma experiência sutil, essa experiência sutil não vai ter base. Então ele quer nos levar nessa direção. Então essas perguntas elas seguem. Né? Isso é tangível ou não? É sem forma ou com forma? E se é retangular? A mente ela está onde? Está na cabeça? Onde é que ela está? Aí começa a se perguntar isso. Se você determinar que a sua mente tem uma forma, então você deveria determinar qual a forma e a cor dela. Isso aqui é um roteiro de meditação. A gente pode, do mesmo modo que a gente segue os roteiros de Shamatha, o roteiro dos 8 pontos, a gente pode sentar em prática, né? A gente se pergunta, bom, e essa mente que agora está experimentando isso, ela surge de onde? Isso que eu estou experimentando, isso existe aonde? Para onde vão os pensamentos que eu já pensei? Para onde é que eles foram? Consigo ver isso? Então é uma maneira de introduzir isso. Se a mente, ou se essas experiências que a gente tem, que a gente sente, elas são tangíveis, então elas devem possuir algumas características. Se você pensar que existe qualquer existência substancial, então deveria tentar examinar qual experiência é essa. Então aqui ele está levando ao limite através do método analítico. Né? Para isso, é essencial ter um professor autêntico, que tenha realizado a natureza da mente. Porque é algo que a gente não consegue fazer apenas sozinho. A pessoa em casa pegando um manual, como se fosse ler uma bula, né? A gente vai precisar de alguém que tenha percorrido, que tenha visto isso, porque é muito fácil a gente se perder aqui dentro. Né? Então ele vai dizer, no Tibete há muitos exemplos onde discípulos foram enganados por professores que não tinham realização. Principalmente hoje em dia, né? Porque o que mais tem é professor do Dharma. A gente bota no YouTube, bota no Google, tá cheio, né? A gente para dar ensinamento tem um monte. Agora, com a experiência, poucos, né? Então isso ele está tomando esse cuidado aqui. Porque nesse nível de prática, como ele vai introduzir aqui, existem muitos perigos e armadilhas. Então ela vai comentar esse ponto, né, que é muito interessante. Por exemplo, a armadilha seria assim, se a gente encontrar o espaço, não tem espaço. Encontrar um céu, não tem um céu. Que encontrar bem-aventurança, aquilo não tem algo tangível, com uma forma localizada em algum lugar que se chama bem-aventurança. E assim por diante, né? Mas especialmente aqui a experiência desse céu, desse espaço, né? Porque para cada coisa que a gente encontra, tem alguém que encontra. Então a gente cai de novo a partir da primeira porta dos 12 elos, a gente começa a escorregar sucessivamente para reconstruir a experiência do samsara. Né? Então ele vai aqui nos retirar completamente dessa possibilidade. A Gyatro Rinpoche vai dizer, se por meio desse processo de exame você for totalmente incapaz de encontrar a mente, e o que você encontra no lugar dela é como o âmbito do próprio espaço, ainda que seja incapaz de você conseguir expressar isso, então você está na trilha certa. Entretanto, essa experiência de vacuidade não é a negação de tudo. Não é cair no niilismo ou pensar que nada existe.
Então, tem uma história muito bonita do Bodhidharma, quando o Bodhidharma estava meditando na caverna, e aí chega um discípulo dele e diz: olha, Bodhidharma, eu estou com muitos problemas, a minha mente é terrível, eu tento meditar, eu não consigo. Eu também tento meditar, eu começo a ficar deprimido, eu começo a lembrar de um monte de coisas, e a mente não funciona, a mente é horrível. O que eu faço? Aí Bodhidharma diz: então me dê a sua mente. Aí a pessoa, nesse momento, ele atinge a realização. Você me entrega a sua mente. Porque ele viu que não há nada para entregar. Então aqui é um outro modo da gente também ser colocado nessa posição, da pessoa simplesmente reconhecer uma condição viva, mas que ainda assim não é uma negação das coisas. Né? Então o Lama ele vai focar, isso é muito importante, porque é muito fácil a gente cair num vacuidade de mal-humorada. Né? Então qual que é a diferença? Né? Se eu olho para as coisas e eu nego através do niilismo, por exemplo, eu estou numa etapa que eu não compreendi a coemergência. Porque ainda que eu desmanche as coisas, eu não entendo como é que elas surgem. Então a coemergência ela vai ser essa habilidade na qual a gente, ainda que reconhecendo o fato de que aquilo não está ali, aquilo surge. É como, por exemplo, a gente olhar para um arco-íris. Né? A gente pode muito bem olhar para o arco-íris, tirar uma foto, ficar encantado, chamar as pessoas e mostrar para elas assim por diante. Né? Agora, o nihilista ele vai dizer, mas não tem um arco-íris ali. Então ele vai tentar chegar bem perto para provar que não tem nada ali. Só que ainda assim que ele chegue bem perto e veja que não tem nada, ele não sabe explicar por que quando ele recua um pouco, ele olha e ele vê que aquilo está lá. Então, ainda que aquilo não está lá, a pessoa não nega que aquilo opera. Então a coemergência vai permitir a gente reconhecer as coisas assim. Né? O Gyatro Rinpoche vai dizer. Isso é uma experiência muito aberta. No interior dessa espacialidade existem muitas possibilidades. É muito importante ser cuidadoso com respeito à profundidade desses ensinamentos. Se você tomá-los literalmente, sem qualquer experiência meditativa, há o perigo de tornar-se confuso com respeito à realidade e perder sua sanidade. Porque a pessoa, ao invés dela penetrar nisso, ela penetra num tipo de realidade que ela imagina que deve ser, que não vai ser o caso. E aí ali dentro é bem provável que ela tenha algum tipo de perturbação. Essa é a razão pela qual é importante receber ensinamentos sob proteção de um professor qualificado, de acordo com a tradição. Por essa tradição, e aqui ele está dizendo Vajrayana, né, linhagem mínima, a iluminação pode ser atingida em um corpo e uma vida, porque esses ensinamentos têm o poder de estabelecer os praticantes no estado de liberação, onde há uma liberdade completa e perfeita de todos os traços da percepção confusa. Reconhecer a natureza da mente é o ponto de compaixão no caminho. Então aqui ele converge isso, essa realização com o tema da compaixão, que aparentemente tinha ficado abandonado, né? Mas aqui ele vai então reintroduzir isso, né? Que é a bodhicitta absoluta, né? A compaixão. Então, todos os outros processos que a gente pode chamar de compassivos, eles na verdade são degraus, né? Ou apoios que possam nos levar até o ponto de reconhecer isso, né? essa condição. Então, isso é a compaixão primordial. Assim, a gente vai concluir o segundo dos 3 itens que levam à confiança na visão. E aí agora, que é o primeiro dos 4 estágios para atingir a iluminação. Então agora a gente vai olhar o terceiro passo para atingir confiança na visão, que é abarcar a visão da natureza da realidade. Então aqui, esse texto, como vocês devem lembrar, ele tem a inspiração de Dorje Trollo, né? O texto raiz, que é um texto de Dudjom Rinpoche, de Guru Rinpoche, ele vai falar de Dorje Trollo, né? É a inspiração. Então aqui, Gyatro Rinpoche, ele está oferecendo um comentário extenso, né? Em cima desse texto muito curto, que inclusive está na Sadhana do SEB hoje, que é a iluminação da sabedoria primordial, que vocês podem ver também nesse texto inteiro que a gente está olhando.
Então, Dorje Drolo, ele é a manifestação irada de Guru Rinpoche, ele é conhecido como devorador de demônios. Os demônios não são seres, né? Não são entidades, como se fossem aspectos grosseiros, vivos. Né? Aqui, o aspecto profundo disso, dos demônios, é que os demônios eles são a ignorância. Eles são a dualidade, são as ilusões, aquilo que a gente olha como se fosse vida própria, a gente não percebe aquilo completamente coemergente. Então, aquilo acaba tendo um poder de nos afetar, mas aquilo nada mais é do que a própria experiência dual da mente acontecendo, né? Então, devorador das ilusões, o devorador dos demônios, o devorador da ignorância, porque eu reconheço que as ilusões, todas elas são sem base, elas são simplesmente surgidas de uma experiência, dessa experiência coemergente da mente. Mas eu não vou conseguir apontar qualquer coisa material ali dentro, qualquer coisa tangível. Então, nesse nível de prática, Dorje Drolo, ele é como se fosse uma emanação do próprio Prajnaparamita. Ele é uma derivação do próprio tema do Prajnaparamita, né? Que vai retirando a possibilidade da gente se apoiar em qualquer coisa como sendo uma espécie de refúgio. Né? O Guru Rinpoche, ele vai andar nessa direção. Desculpa, Dorje Drolo, que é uma emanação de Guru Rinpoche. Né? Então, Gyatra Rinpoche vai dizer assim: de acordo com este tesouro, redescoberto pela emanação irada de Guru Rinpoche, Dorje Drolo, a luminosidade aberta é a natureza de Dorje Drolo. A luminosidade aberta da mente. Né? Isso é Dorje Drolo. Isso se refere à natureza da mente de todos os Budas. Então, Dorje Drolo é meio hábil, né? Isso é a natureza da mente de todos os Budas. Que é a natureza de todas as deidades, do Vajrayana por inteiro, né? De todos os lamas. Todos os lamas têm refúgio nisso. Daquins, todos os verdadeiros objetos de refúgio. Para realizar tal natureza, você não necessita buscar em qualquer outro lugar especial que não dentro de você mesmo. Aqui em você mesmo, o Lama ele vai apontar isso, né? Não que a gente vá encontrar dentro da minha identidade alguma coisa, mas é no sentido da gente não precisar pensar que a gente precisa fazer uma viagem para a Índia para poder ver isso, né? Ou que seja algo que esteja faltando, né? Isso já está totalmente presente. Então, aqui Gyatra Rinpoche vai dizer: tal natureza é a essência da sua mente, é a experiência auto-originada. Realizar isso pervasivamente assim, completamente, abarca tudo o que constitua Samsara e Nirvana. A mente de todos os Budas, a nossa própria natureza inata, é a experiência da sabedoria primordial, livre da dualidade, luminosamente clara. Então aqui ele está nos apontando isso que vai ser praticado dentro do roteiro dos 21 itens, isso vai estar ligado à meditação da presença. Né? Então a gente presença a gente fez antes buscando o ponto último, e antes o roteiro dos 8 pontos, e antes a gente fez Shamatha. Então isso precisa vir encadeado, assim, porque senão a pessoa senta e ela vai ver a luminosidade da consciência substrata, da consciência dual dela. Ela vai experienciar a espacialidade da consciência substrata. Então aquilo a gente vai precisar transcender a vidya, né? A gente vai precisar transcender a dualidade. Por isso que essa prática, a Prajnaparamita, é crucial para poder entrar dentro disso. Né? Então ele vai introduzindo uma série de questões aqui. Né? O Lama ele vai fazer um comentário aqui muito interessante de como que isso está totalmente ligado aos roteiros que a gente tem praticado dentro do SEB, especialmente o roteiro dos 8 pontos. Né? Então, especialmente ele vai dizer assim, nós estamos imersos quando a gente está olhando para as coisas. Né? A gente está imersos nas formas. Né? Nessa concepção de forma entra a própria visão que a gente tem de nós mesmos, enquanto uma forma, aquilo tudo que a gente reconhece como separado de nós, também formas e assim por diante. A gente está o tempo inteiro, mesmo os pensamentos, as emoções, a gente pode dar aqui, usar essa conotação de formas. Né? Só que elas são inseparáveis da vacuidade. Então a gente está olhando isso dentro do roteiro dos 8 pontos, por exemplo. Então todas as formas elas são liberáveis,
são passíveis da gente conseguir liberar elas. Isso é sabedoria primordial. Só que para poder fazer isso, eu tenho que estar sentado nesse espaço. Eu não posso mais estar sob o poder das formas, porque senão eu vou simplesmente reagir às formas. Então eu vou precisar ver, mas eu não estou sob o poder das formas. Elas aparecem e eu posso liberar. Seguir com elas como quem brinca, mas que não está sob o poder do brinquedo. Isso é um desafio, né? Porque a gente esquece disso, a gente derrapa disso. Então aqui é assim, a gente vai fazer o roteiro dos 8 pontos, por exemplo. Aí tem lá o 7º ponto, a gente vê a magia de tudo isso que está acontecendo. O 8º, a gente sorri. Só que aqui a pergunta que ele está fazendo é assim, quem é esse que está sorrindo? Não tem um eu ali dentro. O eu se for junto com a forma. Então a gente está dando um passo além aqui, né? Ou um passo para trás ainda, se é que isso é possível. Que é, uma vez que a gente sorri para esse aspecto completamente mágico, quem é esse que sorri? É o espaço que sorri. Esse é o espaço primordial. Então ele vai introduzir isso. E isso é a essência da compaixão. Porque qualquer coisa que tiver fixada, ele consegue desatar. Então esse desatar primordial, isso é a essência da compaixão. Nada permanece fixo, nada permanece rígido. Por quê? Porque a compaixão, todo obstáculo que a gente tem em manifestar a compaixão, em praticar a compaixão, é porque a gente vê alguma coisa como sólida, como separada. Aí a compaixão não é possível. Não é possível porque a gente diz, não, isso é assim mesmo, não posso fazer nada. Então por isso que isso aqui é a compaixão primordial. Porque ela é a única que vai realmente conseguir desatar a ilusão completa que a gente construiu naquela relação específica. Aí a gente consegue manifestar isso que é a compaixão primordial. Não apenas porque a gente libera, mas como a gente se empodera de conseguir minimamente explicar, ou minimamente indicar como que o outro também não precisa ficar preso naquilo. Aí isso vai se transformar nessa forma potente de compaixão. Então o Lama vai dizer isso, né? Essa compaixão, ela dissolve até mesmo o último átomo da aparência do samsara. E dissolve também, ela libera, na verdade, o poder do samsara de prender os seres, dissolve isso completamente. Então a gente não precisa dissolver no sentido que a gente precisa dissecar, que a gente precisa retirar alguma coisa. A gente libera. Libera a fixação aqui. Então isso vai ser o nosso desafio. Como é que a gente libera esses aspectos, né? Então a gente é convidado a praticar nesse ponto, né? A gente mais uma vez olhar para uma experiência de mandala, uma experiência de paisagem, e a gente ir contemplando isso a partir do Prajnaparamita, tanto do roteiro dos 8 pontos, quanto aqui especificamente, ele também introduz essas analogias, né? Ou seja, e essa experiência que eu estou tendo, né? Ela surge da onde? Ela permanece aonde? Onde é esse lugar que ela vai? Como que é essa forma? Para reconhecer, é uma outra forma da gente chegar no mesmo ponto, né? Nesse 8º ponto do roteiro dos 8 pontos. É uma mesma maneira da gente chegar nessa condição de contemplar a magia e sorrir, né? Aí tem essa condição semelhante ao espaço, né? O espaço sorrindo. É um caminho alternativo, ou um dos muitos caminhos para levar esse mesmo resultado, né? Então é isso. Boas práticas.